Vamos para a palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12. Amém? Gênesis, capítulo 12. Graça e paz, irmã Bebel, graça e paz, Catinha, Deus abençoe, amadas. Glória a Deus. Eu ainda não sei colocar aqui a palavra, mas está em Gênesis, capítulo 12. Amém? Vou iniciar aqui a leitura, vamos ver até onde Deus dá, tá bom? Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Até aqui, amados. Amém? Glória a Deus. Senhor Pai bendito e justo, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Ela venha falar conosco, seja revelada do céu, Senhor, a tua bendita vontade sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, a palavra de Deus aqui vai falar sobre Abraão. Abraão é o pai da fé, ele está lá, né? No livro onde fala sobre todos aqueles que são os mais escolhidos, sobre terem fé, né? Sobre a relação daqueles que são abençoados, que foram abençoados com uma fé tamanha, né? Ele é exemplo realmente de fé, e o Senhor quer falar conosco sobre essa parte, essa noite, de nós sermos aqui, viver em obediência à palavra de Deus, porque aqui o que o Senhor fala com Abraão, já naquela época, que ele tinha já 70 anos de idade, mas mesmo assim ele obedeceu a Deus. O Senhor ainda tinha planos na vida dele. Ele, com 70 anos de idade, ele pegou a sua família, pegou Ló, que era seu sobrinho, e tudo aquilo que ele tinha, tudo aqueles bens que ele já havia adquirido, e saiu da terra dele, onde ele estava, saiu da casa dele, deixou a parentela e foi, obedeceu a Deus e seguiu os caminhos que o Senhor ordenou, que nós estejamos prontos também a sermos obedientes a Deus, como Abraão foi. E essa foi uma primeira etapa que o Senhor já estava falando com Abraão sobre a vida dele. Essa foi uma primeira etapa da vida dele, de ele sair daquele lugar, sair de perto da parentela, sair daquela terra e ir para um lugar que ainda ele não tinha destino certo, porque aqui a palavra de Deus fala: vai para a terra que te mostrarei. Ele ainda iria mostrar, Deus ainda iria mostrar a terra para onde Abraão iria. Não era qualquer lugar, Abraão saiu sem destino. E quantas vezes às vezes Deus fala com você para você sair de casa, sair andando, ir buscando uma porta nova, mas você vai sem destino e você fala assim: não vou sair de casa sem destino, não, eu não vou para algum lugar sem saber para onde é que eu vou, né? Mas às vezes é assim que o Senhor atua na sua vida. Nós temos que ter uma fé tamanha, tal como Abraão tinha, de seguir os caminhos do Senhor sem se importar qual seja o destino, porque nós não precisamos saber qual vai ser o meio e nem o fim. Nós sabemos que nós temos que confiar em Deus. O Senhor já falou aqui pela palavra dele para Abraão que ele seria abençoado nessa terra, que ele seria pai de muitas nações. Aqui falava que muitas famílias seriam abençoadas, assim que todas as famílias. Olha o que o Senhor fala aqui, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, que a sua família receba hoje essa palavra de Deus. A sua família é abençoada já de muito tempo antes dela se formar aqui nessa terra.
o Senhor já abençoou a sua família, então você pode falar assim, nossa, minha família não é boa, minha família é isso, minha família não é cristã, mas ela é abençoada, ela é bendita, porque todas as famílias provêm da herança, daquilo que o Senhor fez ali na vida de Abraão, então a sua família é abençoada em nome do Senhor Jesus. Declara isso com a sua própria boca. É importante você declarar com a sua própria boca, porque você dá a autenticidade para a palavra de Deus. Então, declare: a minha família é bendita. O Senhor já falou aqui por essa palavra que a sua família é uma família estruturada. Mas não parece não que ela é estruturada, está tudo errado, mas você declara. Como é que você quer ver? A fé não é trazer à realidade aquilo que ainda não existe? Se a sua família ainda não existe de forma estruturada, seus filhos ainda não servem ao Senhor, ou seu marido, né? Aqueles que estão distantes, que você queria ver com os corações convertidos, ainda não se entregaram ao Senhor, que você esteja declarando: a minha família é abençoada sim, o Senhor já abençoou ela de muito antes de eu existir, de muitos séculos atrás, mas o Senhor fala que ela é abençoada, então creia. Mas eu preciso de algo novo na minha vida, a minha casa precisa de uma mudança, então comece a decretar essa mudança, comece a confiar que ela já existe, que você já recebeu. Faça da sua fé começar a se mover dentro de você, sabe? Aquilo que você quer ver com seus olhos naturais, você precisa começar primeiramente a sentir no seu interior, a transformar primeiramente dentro de você, a acreditar primeiramente dentro de você. Lá não basta só usar palavras, eu creio, você tem que sentir que você realmente tem essa fé que crê, a ponto de poder sair da sua casa, largar sua parentela e seguir uma jornada, uma caminhada longa com Deus. Porque o que aconteceu aqui com Abraão foi isso. Ele começou numa caminhada, numa jornada longa com Deus, sem saber qual era o seu destino, mas ele sabia que ia ser abençoado, ele sabia as promessas que o Senhor já tinha declarado aqui. O Senhor, provavelmente, se o Senhor chegasse para ele e falasse assim: olha, quando chegar lá, você vai ter um filho, mas depois eu vou pedir esse filho em sacrifício. Será que Abraão teria a mesma conduta de sair dessa terra? Não, porque tem coisas que às vezes Deus não revela todos os detalhes, mas aqui porque nós temos níveis de fé, amados, e o nível de fé de Abraão aqui talvez não fosse ainda o mesmo nível de fé quando o Senhor falou: vai lá e me entrega o seu filho Isaque, aquela pessoa que você mais ama aqui nessa terra, me entrega em sacrifício. Quando chegou nesse nível de fé, ele já tinha certeza que Deus já tinha promessas para a vida dele a respeito do seu filho Isaque, e que nenhum mal aconteceria na vida de Isaque. Então ele tinha essa confiança em Deus, então ele não questionou, ele não murmurou, ele simplesmente seguiu adiante e fez aquilo que o Senhor ordenou. E o Senhor ordenou aqui: vai, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra ainda que eu vou te mostrar. Tem coisas que o Senhor ainda não revelou na sua vida, tem coisas que o Senhor que está oculto sim na sua história, e você não entende, você não consegue enxergar, mas não é pelos olhos naturais. A nossa fé, a palavra de Deus nos diz que nós não andamos por vista, andamos por fé. O Senhor fala: você anda por fé e não por vista. Então para de tentar entender a circunstância. Mas o Senhor prometeu algo, mas a situação aqui é outra. Então como é que vai chegar lá? Não importa. O Senhor toma caminhos diferentes, o Senhor faz você andar sobre as águas, você faz ser curado, e você às vezes acha que só está tendo resultados ruins, os seus exames estão péssimos, mas o Senhor fala: você vai andar sobre as águas, você vai viver o sobrenatural de Deus, mas confia e seja obediente, continua orando, continua buscando ao Senhor. E a palavra de Deus fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quando você está aí derrubado, destruído, sabe, se levanta. Eu lembro uma vez, meu pai sempre foi um homem muito, muito bronco, muito ríspido, e eu devia ter uns 7 anos de idade, 8, não sei.
e eu estava com febre. Aquela manhã eu acordei com febre, já tinha sido medicada, mas eu estava jogada na cama lá, deitada, sem vontade nenhuma de levantar. Aí meu pai chegou lá e falou assim: vai, se levanta, arruma essa cama aí que você vai se sentir melhor. A forma que ele falou, aquilo lá me chateou. Eu falei: poxa, mas eu estou doente, né? Qual o problema? Eu sou criança. Qual o problema de eu ficar um pouco mais deitada aqui até eu me sentir melhor? Não, mas eu peguei e obedeci a ele, não retruquei, não. Mas naquela época a gente não retrucava os pais. Eu peguei, levantei, arrumei aquela minha cama e eu já comecei a me sentir melhor. Eu já comecei a sentir mais ânimo. Então, às vezes, você, mesmo sem vontade de se levantar, você se levanta e faz alguma coisa. Vai lá, vai tomar um banho. Teve uma vez aí que eu comi algumas coisas, eu passei tanto mal. E foi assim, alguns anos atrás, não sei, mas eu passei muito mal. E eu sei que eu cheguei a ponto de falar: nossa, eu preciso fazer alguma coisa para ver se eu me sinto melhor. E eu levantei, mas eu me levantei assim, me arrastando, né? E fui tomar um banho. Sabe, eu saí daquele banho me sentindo já melhor, já mais animada. Então, às vezes, você precisa dar primeiramente um passo, de falar assim: eu vou lá, eu vou tomar um banho, eu vou me revigorar, eu vou fazer alguma coisa para eu começar a me movimentar, e eu vou começar a ter um pouco mais de ânimo. Aí você põe uma palavra para você ouvir, você põe um louvor, a fé vai começando a se movimentar e você vai praticando. Você fala: mas olha, a empresa está destruída, está arruinada, eu não tenho mais futuro. E você coloca testemunhos, sabe? Você está aí na internet e vê, às vezes, tantas coisas. Aproveita e coloca aí testemunhos sobre uma reviravolta financeira. Coloca aí um testemunho que você vai ouvir, você vai se encher de fé. Uma reviravolta no diagnóstico médico. Coloca testemunhos aí que você vai ser transformado. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Abraão foi obediente, foi pela fé. Ele não estava enxergando qual era o destino dele, ele não estava enxergando qual era onde ele deveria chegar, mas chegou o momento certo, onde Deus mostrou: essa é a terra que você vai ficar, essa é a terra que você vai se manter. E aí o Senhor falava: você vai olhar, vai caminhar daqui até a outra ponta, até onde você enxerga, você vai caminhar, você vai explorar toda essa terra que eu te dei, você vai explorar e vai caminhar sobre toda ela, você vai tomar posse de toda essa terra. E o Senhor fala que você vai tomar posse de bênçãos que o Senhor está derramando sobre a sua vida. E são terras, são palpáveis, são materiais. Bênçãos que você vai conseguir ver, mas você precisa dar o seu passo de fé, você precisa estar cheia de fé. Se você está com a sua fé abalada, se encha da palavra de Deus. O Senhor já deixou essa receita pronta para nós, é se encher da palavra de Deus, é ouvir, e tem uma transformação dentro de você, substitui a sua mente ordinária, a sua mente natural pela mente de Cristo. Começa a tentar pensar, a buscar pensamentos como Cristo iria agir, como que seriam as decisões de Jesus, como que o Senhor iria enfrentar cada desafio que seria colocado diante dele. Então, enfrente essas situações com a sua fé. A sua fé vai mover montanhas, tendo a sua fé, não sem duvidar. Os nossos olhos, eles focam no problema, na circunstância que você está vivendo. Você está ali vivendo aquela situação, você não consegue tirar os seus olhos daquilo. E o Senhor fala assim: olha, não vai por sentido, não. Não vai por sentido. Mas eu estou sentindo no coração. Mas o Senhor fala, a palavra de Deus fala, que o coração é enganoso. Você precisa ter a guia de Deus, você precisa estar sobre o comando do Senhor. Essa é a guia que o Senhor vai nos conduzindo. E a palavra de Deus nos diz aqui que Abraão foi com Ló. Só que chegou um determinado tempo que Ló cresceu, já era o filho
do seu irmão que havia morrido, e ele cuidou, ele era família, ele cuidou daquela criança como se fosse seu filho, ele cresceu e cada um tinha as suas propriedades, cada um tinha seus animais, seus funcionários, eles começaram a ter intrigas, e aí chegou um tempo de que, olha, vamos nos separar, não dá mais oportunidade, não dá mais chance de nós estarmos juntos aqui, está dando problemas, então vamos cada um para um lado. E o que aconteceu naquele momento? Abraão chegou e falou assim, Ló, pode escolher para que lado que você vai. O que Ló fez? Ele foi pela vista, ele olhou aqueles pastos verdejantes, tudo verdinho, bem molhadinho, você fala, é aqui, ó, para esse lado que eu vou, para esse lado que depois foi para Sodoma e Gomorra, é para esse lado que eu quero ir. E o Abraão falou, ok, então eu vou para o lado oposto. E o Senhor fez ele ir para um lado oposto e mostrou onde ele deveria fazer, e ele prosperou, porque ele não precisou olhar pela vista, ele foi pela fé, ele sabia quem conduzia ele. Então você não precisa falar, ai, nossa, eu vou prestar esse concurso público. Não vou prestar esse concurso público, porque afinal de contas só tem uma vaga. Ah, não, é muito difícil, você está olhando as dificuldades, você não está olhando Deus que vai abrir a sua mente na hora do estudo, abençoar os seus estudos. O Senhor, nesse curso que você quer fazer, o Senhor vai abençoar os seus estudos, vai abrir a sua mente, o seu entendimento de dispensar sabedorias dos céus para que você realmente seja um destaque. Você não vai ser só mais uma pessoa, não. Você vai ser o destaque desse lugar, você vai ser o destaque do território onde você colocar os pés, onde você colocar as mãos, vai ser destaque, sim. O Senhor não quer você por cauda, Ele quer você por cabeça. Então esteja sabendo que você é vitorioso, mas você tem que declarar, eu tenho medo, irmã Ângela, eu tenho medo de muitas coisas, mas o Senhor fala que é o amor afasta o medo, o amor de Deus afasta o medo. Então declara sim a palavra de Deus, através da sua boca. A sua boca molda, ela molda os seus pensamentos realmente. Você transforma os seus pensamentos em pensamentos de fé. E é através da sua boca, porque quando você manifesta através da sua boca, assim como Deus, todas as coisas se formou através da palavra, haja luz, haja firmamento, haja os sols e a terra, haja os animais, tudo foi pelo poder da palavra. E que você tenha uma boca abençoada, ungida pelo Senhor hoje, a partir de hoje, para que você possa abrir a sua boca e declarar cada dia mais a palavra de Deus, as promessas que o Senhor fez na sua vida, sabe? Guarda aquela palavra que você escutou, que você sentiu, que o Senhor falou com você, que era uma promessa divina para a sua vida. Guarda ela, salva lá num determinado arquivo, no WhatsApp. E quando você tiver enchendo, seu coração começar a duvidar, você coloca para ouvir aquela palavra novamente, sabe, desperta de novo a sua fé, desperta em você, não vá pela vista, vá andando de fé em fé, de glória em glória, como Abraão foi, de fé em fé, de glória em glória, ele seguiu adiante, ele foi diante de Deus, seguindo sem uma perspectiva de destino, mas o Senhor tinha promessas, que a terra que ele ainda iria mostrar seriam abençoadas. O Senhor ainda vai mostrar muita coisa para a sua vida. O Senhor só está falando de algumas coisinhas para você te animar, mas tem tantas outras promessas que o Senhor quer depositar na palma das suas mãos. Tem tantas outras promessas que ainda virão para você. Então vá sendo obediente, sendo cheio da fé de Deus, sabe? Nosso campo de visão às vezes está deturpado justamente por conta das situações do que nós estamos vivendo. Você está vivendo situações que te causam dor, sofrimento, as portas fechadas, os recursos financeiros escassos, às vezes até não consegue honrar com todas as situações que você precisa, você não consegue honrar às vezes até mesmo com o alimento que você gostaria, tem vontade de comer alguma coisa, mas não pode porque é escasso, os seus recursos estão limitados, é dinheiro contado, sabe, o Senhor está vendo tudo isso, né? Mas o seu campo de visão hoje está limitado porque você está vivendo intensamente esse seu sofrimento, e o que o Senhor fala, não, quando você está no fundo do poço,
Quando você está no fundo do poço, seu campo de visão é limitado mesmo. Você não consegue enxergar o alto da montanha quando você está no fundo do poço. Então, começa a agir com fé, começa a sair desse fundo do poço. Você acha que José conseguiu enxergar o governo do Egito quando estava no fundo do poço? Não, não teve, não conseguiu. Quando você entra no deserto, você não consegue enxergar a terra prometida, mas você tem que ter fé e continuar. Desistir não é uma opção, você tem que continuar em frente. O Senhor fala, avança, vai adiante, vai de fé em fé realmente. Sabe, Neemias recebeu uma notícia ruim, descobriu que estava tudo destruído na terra lá de Jerusalém, as muralhas e tudo mais. E o que ele fez? Ele chorou, ele recebeu a notícia, ele chorou, impactou, ele ficou deprimido, provavelmente, triste, entristecido, ele jejuou, ele passou a jejuar, ele fez a parte dele de orar, chorou, se lamentou, mas diz a palavra de Deus que ele se reergueu, ele se levantou, ele estava triste, mas ele estava de pé. Ele estava de pé, então o Senhor fala, levanta, levanta, porque assim como Neemias teve que enfrentar muitas situações, muitas dificuldades, também não deu ouvidos para os adversários, então assim, os nossos sentidos sensoriais, ouvido, visão, paladar, eles não são para nos direcionar, eles são algo aqui para essa terra, não para nos direcionar na caminhada, na jornada com Deus, nossos olhos celestiais, os nossos olhos espirituais que vão nos guiar, os nossos ouvidos, aqui é a voz de Deus que nós temos que ouvir, porque Neemias não desistiu de reerguer aquele muro, da construção daquele muro, só porque tinham inimigos, só porque, não é só porque, a vida dele estava em jogo ali, a vida dele, ele poderia falar, opa, peraí, eu vou resguardar minha integridade física, eu não vou mais ficar aqui me expondo para alguém vir aqui e me atirar em mim e eu morrer, não. Ele poderia ter dito isso, mas não, ele não deu ouvidos para aquilo. Ele teve fé, ele agiu com fé, ele perseverou e ele não deixou o medo paralisar ele. Ele não permitiu que o medo paralisasse. E assim como José chegou a governador, Neemias também chegou a governador. O Senhor está falando, olha, tem cadeiras altas para você atingir, tem lugar de honra para você atingir, sabe? Assim como Abraão teve fé e teve honraria sobre a cabeça dele, assim também será a sua jornada de fé. É um patamar acima de outro patamar, o nível da sua fé vai crescendo a cada momento. Você já deve ter vivido algum momento na sua vida de alguma escassez financeira e essa fase mudou. Mas se você está vivendo isso de novo, você pode confiar em Deus, porque essa fase vai mudar novamente. A fé é assim, é feita por fases, a nossa vida é feita por fases, mas a nossa fé, a nossa maturidade espiritual vai sendo cada vez maior, vai sendo mais robusta. Então, que você tenha hoje uma fé robusta em Cristo Jesus, que a sua mente seja uma mente cheia de fé, que a sua fé seja capaz de criar, materializar aquilo que você tem pedido a Deus, que você haja por fé, caminho de fé em fé, e que você vai receber glórias e glórias e glórias nos céus. Amém? Glória a Deus. Aqui a palavra de Deus diz que Abraão foi uma longa jornada com Jesus, uma longa jornada com Deus, caminhando de fé, passando por situações diversas, mas ele não deixou os seus olhos serem confundidos, ele não deixou a esterilidade de Sara fazer com que ele perdesse a fé de que ele teria assim, um filho, que seria, por isso ele seria o pai de grandes nações. Por isso ele seria o pai de grandes nações, porque ele teve fé para isso. Sara não, Sara que resolveu dar um jeitinho. Vou te falar uma coisa, quando você tem a possibilidade de fazer alguma coisa, você faz sim, você se coloca em ação, mas o impossível você deixa para Deus, não faz que nem Sara, tentou dar um jeitinho e só complicou as coisas. Então que você esteja ciente hoje que aquilo que você tem que fazer é simplesmente obedecer a Deus, ir pelo aquilo que Deus está falando. Mas eu vou
estou saindo de casa sem o destino certo, mas vai, que o Senhor vai te direcionando de uma forma, vai só, sabe, na comunhão, na unção de Deus, vai, caminha. Mas eu não sei para onde que eu estou indo. Você pode parar na casa de alguém que esteja precisando de uma oração, você pode parar na porta daquele que está precisando de um funcionário que se encaixa com as suas habilidades, você pode parar ali para socorrer uma pessoa que talvez esteja ali querendo caminhar ali para um suicídio, né? Você não sabe, então ao dia, um momento que você sentir, é para eu sair, é para eu ir, vai, porque você vai estar fazendo o ide de Jesus, é o ide, vai, ide, prega o evangelho, que o Senhor cuida de todas as coisas na sua casa, não tenha medo de deixar sua parentela muitas vezes para trás, pegar a sua família e ir para onde o Senhor está te determinando que você vá. Mas eu não sei se ali é o caminho certo, mas você vai e o Senhor vai te direcionando para onde Ele quer que você chegue. Amém? Essa é a palavra, Deus seja louvado em nome do Senhor Jesus, agradecemos a Deus. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos